Bem-vindos ao Discurso Direto. A entrevista pode ser vista nos sites do Jornal Económico e dos sites do Novo, bem como noutras plataformas e na edição em papel que sai para as bancas no sábado. Temos connosco hoje João Almeida, advogado, ex-dirigente do CDS. Olá, João, bem-vindo. Olá, João, começo por obrigado. lhe perguntar, estamos numa semana, como sabe, em que o Presidente da República formaliza a demissão do governo. Como é que viu este ano e meio, quase dois, de governo de maioria absoluta? Foi um ano perdido? Foi um ano muito turbulento. Eu acho que nunca tivemos, num cenário de maioria absoluta, ainda por cima de um só partido, uma instabilidade tão grande e, portanto, contra todas as expectativas, porque eu acho que as expectativas começaram a ser contrariadas na própria eleição. Muito pouca gente esperava que o Partido Socialista, nas últimas eleições legislativas, conseguisse conquistar uma maioria absoluta. Acabou por consegui-lo, e a surpresa não ficou por aí, porque a partir daí a governação foi profundamente instável. Eu lembro-me que o primeiro ano teve um recorde de demissões de membros do governo, e, portanto, acumulando toda essa estranheza. Era o primeiro ano do governo, era uma maioria absoluta, um só partido e uma instabilidade que veio de dentro do próprio governo. As condições, apesar de, obviamente, termos tido fatores de perturbação ao nível, principalmente ao nível internacional, não apontavam minimamente para esta circunstância e, obviamente, para o país. Eu acho que o grande problema é esse: nós não discutimos o país há algum tempo. Andamos a discutir episódios, andamos a discutir política partidária, mas políticas públicas de interesse para o país, infelizmente, até o próprio orçamento acabou por ser uma oportunidade perdida desse debate. João, foram 2 anos em que não podemos dizer que ficou alguma obra feita, havendo essa estabilidade no Parlamento. É difícil identificar, claramente, até porque, mesmo nos assuntos mais estruturais, nós percebemos, e aliás não é estranho, que o governo agora no final tente, por exemplo, com o orçamento, deixar alguma coisa para que, eventualmente, para a história se diga que foi este governo que finalmente decidiu a questão. O que é certo é que teve muitos anos para o fazer, e também neste assunto. Este governo, como outros anteriormente, teve avanços e recuos e, portanto, acho sinceramente que não se consegue identificar uma marca que fique deste período, a não ser, pronto, uma marca de instabilidade. Ah, ah, a sua percepção enquanto político não está no ativo, mas não deixa sempre de ser um político e de pensar também politicamente, este governo acabaria por cair por si, caiu por si, ou acha que teve a ver mesmo com o último parágrafo do comunicado da PGR? Não, eu acho que este governo tinha problemas muito antes da questão da própria investigação, e não discutindo em concreto o comunicado da PGR, a questão do primeiro ano de governação e da instabilidade das demissões sucessivas de membros do governo veio de dentro do governo, muitas vezes do próprio funcionamento do governo, e não de questões concretas ou de assuntos polémicos. Foi do próprio governo. Acho que desde o início não houve a capacidade de conduzir a governação e a política de maneira a que se visse que este governo ia durar a legislatura. Mas volto a dizer, o que é totalmente estranho, porque se há governo que tinha à partida condições para durar uma legislatura, do ponto de vista formal e até do ponto de vista dos equilíbrios políticos, era este. Então considera que o Presidente da República fez bem em dissolver a Assembleia da República perante este cenário? Era difícil perante esta situação outra solução que não fosse a dissolução da Assembleia da República. Penso que acaba por ser. Vamos voltar um bocadinho atrás ao momento em que o Presidente tomou a decisão. Mas sabendo o que sabemos hoje, eu acho que se calhar mesmo aquelas pessoas que na altura questionaram um pouco a pertinência da dissolução da Assembleia da República, se calhar agora percebem melhor que era inevitável, porque se já no passado, em momentos, e provavelmente a demissão, que acabou por não o ser num primeiro Uhum, momento, do ministro uhum. João Galamba,
tinha deixado essa imagem, que à próxima era inevitável, havia um pouco essa convicção. Esta situação acabou por tornar inevitável por concretizar essa inevitabilidade. João, enquanto advogado, como é que vê a polémica em que a Justiça se encontra envolvida, nomeadamente o Ministério Público? Eu acho que é fundamental numa democracia que as diferentes instâncias funcionem e que a lei seja aplicada de forma igual para todos. E, portanto, essa é uma percepção que tem de existir. A seguir, e logo a seguir a essa, tem que existir também a percepção de que há uma garantia para os cidadãos de que, sendo a lei aplicada de igual forma para todos, também os mecanismos à disposição das magistraturas são utilizados no respeito por todos os princípios que são essenciais num Estado de Direito e no funcionamento democrático de um Estado de Direito. Acho que, obviamente, que as instâncias judiciais têm também de ser escrutinadas e responder por aquilo que é a sua atuação. Acho que fazê-lo a meio de processos, ainda por cima a meio de processos polémicos, seria um erro e, portanto, acho que devemos ter serenidade e esperar o funcionamento da justiça, mas não nos demitirmos, enquanto cidadãos, de avaliar aquilo que sejam os resultados desse exercício e, portanto, fazermos um debate que, do ponto de vista político, tem que ser sobre a organização do sistema judicial e sobre os meios disponíveis para isso. E acho que ainda há caminho a percorrer. Todos temos noção que a reforma da justiça foi muito mais vezes anunciada do que concretizada. Mas, João, concorda que essa era uma área fundamental para haver um pacto de Acho regime? que é decisivo. Acho que é decisivo. Eu gostava que a próxima legislatura fosse uma legislatura em que se retomasse uma lógica que foi interrompida, eu diria, provavelmente desde que existiu, acho que foi a última vez que houve um acordo verdadeiramente amplo, que foi o da reforma do IRC, ainda durante o tempo da Troika, e que foi possível o governo liderado pelo Passos Coelho, o governo PSD-CDS, fazer um acordo com o Partido Socialista, no sentido de dizer assim, nós vamos sair de uma crise, vamos sair de um momento de assistência externa, precisamos aqui de um incentivo para o desenvolvimento da nossa economia, e foi possível, entre o PSD, o PS e o CDS, chegar a um acordo de uma reforma gradual do IRC, de uma redução gradual da tributação sobre as empresas, numa lógica de atrair investimento externo, porque estava diagnosticado por todos que a capitalização da nossa economia era um dos principais problemas que tínhamos e, portanto, tínhamos que fazer alguma coisa para que o ciclo que ali se abria fosse mais favorável. A partir daí, entramos num período em que nunca mais houve essa abrangência de debate. E se há tema, indo à pergunta da Inês, se há tema em que isso fez falta, foi o da justiça. O João falou que era preciso serenidade e deixar os processos correrem os seus trâmites até ao seu final. Portanto, concorda que a PGR tenha alguma discrição neste momento? Todos tenham. Acho que a justiça, a atuação da justiça deve ser discreta. Acho que a mediatização, acho que há dois problemas que a justiça teve nos últimos anos e sobre os quais devemos refletir. Um tem a ver com a questão dos megaprocessos e com a complexidade da condução desses processos e, portanto, percebermos que provavelmente esta é uma lógica que prejudica a aplicação da justiça, porque torna muito mais complexos os processos e muito mais difícil que a justiça seja efetivamente aplicada. Por outro lado, a mediatização. E nós não podemos passar ao lado daquilo que tem sido, não a questão de, a partir do momento em que a informação existe, ela se discuta, mas que a descrição do funcionamento da justiça tenha estado em muitos momentos comprometida, o que torna desde logo muitas vezes desigual a utilização dos meios que o próprio sistema prevê, porque obviamente que uma coisa é um cidadão defender-se num processo que tem determinados trâmites do ponto de vista judicial, outra coisa é, para além disso, estar-se a defender de um processo de intenções, de difamações na praça pública e que torna muitas vezes essa discussão muito mais complexa e, portanto, acho que a excessiva mediatização de alguns processos judiciais, ao contrário do que se possa pensar, não ajudou
a que, na prática, a justiça fosse melhor aplicada. Mas também não existe um excesso de crítica da política para, nomeadamente de alguns socialistas, neste caso concreto, relativamente ao Ministério Público. Não, eu acho é que nós não podemos depois ter uma atuação que seja, ponto um, focada em processos concretos, ponto Uhum, dois, focada às vezes até em magistrados concretos, ponto uhum. três, em função de quem são as partes no processo. Portanto, por isso é que faltou este debate mais amplo. Nós temos de debater a justiça enquanto tal, sem ser por referência a este ou aquele processo, à atuação deste ou daquele magistrado e ao facto de, nesses processos, estar envolvida esta ou aquela personalidade, seja de que área for. E esse debate não tem existido. Os debates são sempre a propósito de algum processo, de algum Uhum. magistrado ou de algum envolvido, normalmente de algum arguido, mais ou menos mediático em qualquer um desses processos. E temos de perceber que se a justiça tem problemas nestes casos mediatizados, a justiça tem muitos problemas para muitos cidadãos anónimos que no dia a dia lidam com a aplicação da justiça, lidam com os problemas da aplicação da justiça na sua vida profissional e na sua vida pessoal e que obviamente merecem também a atenção do sistema político e também das magistraturas para que haja uma melhor aplicação da justiça e que haja uma eficiência dessa aplicação para que haja um sentimento generalizado de que a justiça funciona. Ó João, faço-lhe só uma última questão, se quiser responder, obviamente, a esta, porque é uma questão que chega muito às pessoas, que é feita a acusação de que a justiça se intrometeu na política. Será justa esta acusação? Ou seja, o comunicado não teria mesmo Os que políticos, revelar a verdade? os políticos são cidadãos perante a justiça como qualquer outro cidadão. E, portanto, isso é fundamental termos presente. Há algumas funções, há alguns órgãos de soberania que, pela sua importância e dignidade para o próprio Estado, não é para o seu titular em cada momento, para o próprio Estado, têm regras próprias de aplicação de justiça. Presidente da República, Presidente da Assembleia da Uhum, República, o próprio Primeiro-Ministro. E nós verificamos isso mesmo. É por isso que um processo relativo a uma atuação do Primeiro-Ministro enquanto tal, e é importante também, nem uhum. sempre é dito, se tivesse em causa uma atuação do Primeiro-Ministro em algo que não tinha nada a ver com as suas funções públicas, era tratado de outra maneira. Estamos a falar da atuação enquanto Primeiro-Ministro. É apreciado no Supremo Tribunal de Justiça porque está, e é normal que assim seja, estabelecida esta hierarquia do ponto de Uhum. vista da instância que aprecia um processo destes, exatamente pela reserva que deve ter um processo contra um primeiro-ministro em funções. Acho que deve terminar aí. Está protegida a função, a partir daí o cidadão responde perante a justiça como qualquer outro cidadão e, portanto, a justiça, na lógica da intromissão, principalmente da intromissão com alguma intenção, que é isso que muitas vezes está subentendido, com alguma intenção político-partidária, não se verifica, até porque nos últimos tempos houve visados de diferentes origens políticas. Eu lembro-me que antes deste processo e desta atuação relativamente que envolveu o primeiro-ministro, houve também uma polémica e há uma polémica sobre um processo contra o anterior líder do PSD, contra não, porque nem sequer o Dr. Rui Rio é avisado que faça essa correção Uhum. pessoalmente no processo. A questão aí, e é a discussão que deve ser feita, é se este tipo de atuação está ou não está conforme àquilo que deve ser a atuação da justiça num Estado de Direito, que, volto a dizer, por um lado não trata os políticos de maneira diferente no que diz respeito à aplicação da justiça, mas também não os pode tratar de maneira diferente numa lógica de mediatização que leva a que haja, antes de esses políticos poderem responder perante a justiça, um juízo formado na opinião pública, normalmente condenatório, e, portanto, acho que temos de nos preparar para um funcionamento da justiça que tenha em conta todas estas dimensões. Obrigada, João. Mudando um pouco de assunto, esta semana também foi conhecida, como sabe, o conhecido relatório da Comissão Técnica da TAP. Uhum. Voltámos, demos ali uma volta e Do voltámos ao aeroporto, não ponto é? de partida.
voltámos ao ponto de partida que é Alcochete. Andámos a perder tempo, o novo governo deve avançar já, Alcochete é a melhor hipótese. Vou ser muito sincero, não tenho Uhum, conhecimento técnico para uhum, poder dizer se Alcochete é a melhor hipótese. Enquanto estive na vida política ativa, algumas vezes lidei com este assunto, não foram sequer muitas, para conhecer, por exemplo, as objeções que há ao projeto do Montijo, as questões que têm a ver com condicionantes naturais, as questões que têm a ver com aproximações, as questões que têm a ver com questões ambientais. Conheço isso, mas não me considero suficientemente conhecedor para dizer é melhor esta ou aquela solução. O que sei, mas podemos perder mais tempo em não, estudos? era isso que eu ia dizer. Pois. O que sei, enquanto alguém que teve responsabilidades políticas, é que a oportunidade das decisões é um fator essencial das mesmas. E, portanto, uma decisão, ainda que seja a melhor de todas, se é tomada fora de tempo, vai na mesma trazer prejuízo. Não quer dizer que seja pior do que uma má decisão tomada em tempo. Tem de haver equilíbrio. E eu acho que não é equilibrado nós andarmos décadas a discutir uma opção deste género sem a concretizarmos. E, portanto, espero que o próximo governo seja aquele que, efetivamente, e de uma vez por todas, vai conseguir resolver esta situação. Uhum. Falando agora um pouco mais do CDS, quando o CDS perdeu a sua representação parlamentar em 2022, o João disse numa entrevista que faria tudo para o partido não acabar. O que era isto tudo? O tudo era, de facto, estar disponível no sentido da colaboração, da intervenção cívica, para que fosse circunstancial aquele desaparecimento do Parlamento. Eu acho que aquilo que se viu na última semana, nas reuniões que foram promovidas pelo presidente do CDS, pelo Nuno Melo, e com o empenho de ex-líderes como o Paulo Portas, tem muito a ver com isso. Quem exerceu funções, seja no partido, seja no país, sabe perfeitamente a importância que o CDS tem nos equilíbrios democráticos em Portugal. Não tem só a ver, embora para mim fosse suficiente, como é evidente, a representação de um setor da sociedade que é obviamente relevante e que sempre teve no CDS a sua representação, umas vezes com maior, outras vezes com menor dimensão. Por outro lado, o próprio equilíbrio do sistema democrático em Portugal teve sempre no CDS um partido essencial. E, portanto, acho que qualquer pessoa que tenha tido essa responsabilidade sente esse impulso, e por isso é que dizia, estas reuniões provaram isso mesmo, de ver tanta gente, de tantos momentos da história do CDS, muitas vezes com desavenças mais ou menos conhecidas, estarem cada um de acordo com a sua disponibilidade, mas estarem presentes para que o CDS cumpra esse que eu acho que é um desígnio seu de continuar a ser estrutural nos equilíbrios da democracia portuguesa. O encontro de quadros foi uma prova, sentiu como uma prova de vitalidade e de força? Sem dúvida nenhuma, de vitalidade e de força. Acho Uhum, que não foi um ato de circunstância, não foi um aniversário, uma homenagem, uma evocação, não foi um ato simbólico. uhum. Foi um ato efetivo de que, por um lado, quem está à frente do partido neste momento tem a noção de que é fundamental ouvir todas estas sensibilidades e, portanto, ir buscar todo o património que o CDS tem de quase 50 anos de contributo para a democracia portuguesa, e do outro lado, quem aderiu à iniciativa também perceber que aquilo que em algum momento fez com que cada um de nós se empenhasse e desse um tempo, uma parte da sua vida a projetos de governação, de representação ao nível parlamentar, faz sentido que continuem a ter uma expressão e essa expressão continua a encontrar o seu espaço no CDS e não em outros espaços alternativos. O João, tal como o Nuno Magalhães e, por exemplo, Diogo Feio, duas pessoas que eu já entrevistei precisamente para o Discurso Direto, sempre foram defensores pelo que li digamos, de um bloco de direita. O Diogo Feio fala mesmo em federação de direita, sem o Chega. O João, penso que também é defensor, inclusive até disse, depois de 2022, que a direita devia
fazer uma grande análise. O que é que queria dizer com isto? Uma grande reflexão à direita. Acho que há dois pontos aqui essenciais. Primeiro, um que tem a ver com essa lógica agregadora à direita. É impossível olhar para a direita portuguesa da mesma forma antes e depois daquilo que foi o governo, depois, o nome até é posterior, mas o governo da PAF, o governo Uhum. PSD-CDS, na execução do memorando da Troika, por uma razão simples. Esse governo exigiu uma coesão tal, e teve-a, que fez com que a proximidade entre o PSD e o CDS fosse a partir daí maior do que algum dia tinha sido no passado. O facto de ter de se governar numa lógica de salvação nacional e de Uhum. todos os projetos que nós tínhamos em cada uma das áreas setoriais ser condicionado por uma lógica que era essa lógica de conseguirmos tirar o país daquela situação, fez com que, não só do ponto de vista do projeto, mas também das pessoas, houvesse uma proximidade que tornou, a partir daí, muito mais próximo aquilo que era o projeto político do PSD e do CDS. Por outro lado, uma leitura que eu acho que nunca foi verdadeiramente feita, que é o facto de, depois daquela governação tão difícil, depois de medidas tão impopulares, o facto de PSD e CDS, indo juntos a eleições, terem ganho essa eleição. A geringonça apagou isso da história. É normal até que assim seja, não é para ficarmos chateados por causa disso. Agora, não devemos esquecer-nos, e portanto, acho que à direita se devia ter percebido que houve uma maioria de portugueses, não uma maioria absoluta, mas Uhum. houve mais portugueses a acreditarem naquele projeto do que em qualquer outro, incluindo o de António Costa, que depois Uhum. acabou por ter 8 anos de exercício do poder, mais do que aquela coligação teve. E perceber porquê. E eu acho que há um porquê nisso. As pessoas acreditaram que, por mais justo ou menos que tenha sido algumas medidas daquele período, e toda a gente tem razão de queixa objetiva de alguma coisa que aconteceu naquele período, e depois poderá mais dizer que é responsabilidade da herança que o Partido Socialista deixou, ou das opções que o PSD e o CDS tomaram, isso sim já é menos importante hoje em dia. Mas eu acho que havia a convicção para muitos portugueses que, se aquele governo, com aquela coesão, com aqueles dois partidos e com aquele projeto tivesse tido a oportunidade de governar num ciclo político diferente, isso teria sido decisivo para o país. E acho que é aí que temos de ir. A direita não governa em Portugal num ciclo económico de expansão desde o professor Cavaco Silva. Nunca João, mais aconteceu. E pode ser agora, ou seja, tendo em conta esse resultado positivo que tiveram em 2015, terem ganho, depois de anos de troika, terem ganho, uma coligação agora com o PSD é uma oportunidade única de fazer renascer isso? Acho que é importante. Aconteceram coisas entretanto, não o podemos ignorar, não é? Uhum. Aconteceram várias coisas entretanto. Por exemplo, o Partido Socialista teve, durante este período, uma governação das finanças públicas diferente do que tinha tido no Uhum. passado, com algumas exceções no passado. E, portanto, há algumas questões que eram essenciais naquela altura que, felizmente, neste momento, são dadas por adquiridas, por muito que isso custe a muita gente dentro do Partido Socialista. E, portanto, deve sempre ser lembrado porque, pelos vistos, há no Partido Socialista quem já queira deitar isso tudo a perder, e é importante que os eleitores também tenham noção disso. Como é que o Partido Socialista se vai apresentar a estas eleições? É aquele Partido Socialista que, com opções que podem ter sido e foram diferentes daquelas que eu acho que deveriam ter sido tomadas, mas que não pôs em causa estruturalmente o equilíbrio das contas públicas, ou é um Partido Socialista que quer partir para aventuras e dizer já que a forma de governar destes últimos anos foi errada e, portanto, vale a pena pôr novamente tudo em causa Quem e é que corremos. protagoniza isso? Pedro Nuno Santos? Acho que ainda vamos ter uma clarificação, acho, não é? Uhum. Longe de mim, estando afastado da política ativa, Não, não mas quando diz, quando interferindo diz, naquilo quando... que é o debate interno do Partido Socialista. Não, 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 Vejo João, esse debate dentro do Partido Socialista, vejo. mas, Ainda ontem ok, via, ainda não é ontem isso. Mas via quando vê esse debate, vê do lado de Pedro Nuno Santos ou do lado de José não, Luís Carneiro? sinceramente, não estou a acompanhar Ok. suficientemente bem a discussão para poder dizer, mas vi ainda ontem uma pessoa que eu respeito no Partido Socialista
de quem fui colega no Parlamento, que é Paula Santos, durante muitos anos, fazer essa crítica ao atual Ministro da Educação. E, portanto, por o Ministro da Educação estar agora a dizer uma coisa para o futuro, que é exatamente o contrário do que ele fez enquanto Ministro até agora. E, portanto, acho que, obviamente, isso deve deixar alerta os eleitores e perceberem que, à direita, têm uma proposta política que admito que ainda esteja em construção e que obviamente vai ter uma abrangência maior, mas que permitirá retomar a ideia de que o país pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, que é ter uma gestão responsável dos recursos públicos, porque os recursos públicos são os impostos dos portugueses, e, portanto, isso é muito importante também ter presente, que os impostos que forem cobrados vão ser melhor geridos e, desejavelmente, que sejam cobrados cada vez menos impostos, porque isso também deve ser resultado da boa gestão. A boa gestão deve permitir libertar recursos para que, cada vez menos, a carga fiscal seja um drama para as famílias e para as empresas portuguesas. Esse deve ser um objetivo. Por outro lado, também, de que, associado a isso, estará um modelo de crescimento económico que, por exemplo, não destruirá aquilo que fez com que a economia portuguesa crescesse nos últimos anos. Um dos setores é o do turismo, onde eu às vezes vejo críticas e atitudes negativas que podem ter muita compreensão enquanto instinto, mas nós devemos perceber que se Portugal nos últimos anos conseguiu ter um desempenho económico que até é mais favorável do que o resto da União Europeia, tem essencialmente a ver com duas coisas. Uma é a nossa dependência energética, felizmente, não ser de leste e ser do norte da África, e, portanto, ter-nos permitido ter um impacto menor do que tiveram outros países mais situados a centro e ao leste da Europa com o preço da energia. Por outro lado, termos tido, quer no setor do turismo diretamente, quer associado a isso também no setor imobiliário, uma dinâmica que outros países não tiveram e que fez com que a nossa economia tivesse bom desempenho, e isso não é algo abstrato. O que isto quer dizer é que houve mais gente com emprego e mais gente a ganhar melhor do que teria ganho se, efetivamente, nós não tivéssemos estas condições. E eu não vejo ninguém propor um modelo alternativo que possa compensar isto e, portanto, eu acho que nós não devemos ficar presos a isto, mas não devemos desperdiçar e devemos, a partir daí, voltar à lógica que eu acho que é essencial da atração de investimento externo e de capitalização da nossa economia para termos setores económicos mais fortes para além do turismo. João, mas este é o momento certo do PSD e do CDS aparecerem novamente juntos para darem um sinal de consistência alternativa e novo modelo ao país? Eu acho que sim, é uma opinião pessoal, não é uma opinião sequer muito fora daquilo que é a opinião de muita gente que vejo comentar essa possibilidade, não só dentro do CDS. Curiosamente, eu não vejo, ao contrário do que aconteceu muitas vezes no passado, vozes dentro do PSD contra essa hipótese. E sabemos que no passado, sempre que se discutia, era normal haver dentro do PSD, normalmente até quem estava na oposição no partido, e no CDS muitas vezes também, quem estava na oposição nos partidos, ser menos favorável a caminhos de coligação e mais de afirmação dos partidos enquanto tal. Não vejo essa objeção dentro do PSD neste momento. Vejo uma prudência que é natural, mas vejo, quer dentro do CDS, quer naquilo que eu diria que é o eleitorado PAF, o tal que deu a vitória em 2015, uma grande abertura a essa possibilidade. Quer nas pessoas com quem falo no dia a dia, quer também comentadores, pessoas independentes que são mais desta área política e que veem essa possibilidade como uma possibilidade bastante favorável. É importante dizer também, Inês, que já a seguir à governação do país, o PSD e o CDS continuaram, e isso vinha de trás, a governar cerca de 40 câmaras no país, onde estão algumas das maiores, passaram a governar a maior câmara do país, que não governavam nessa altura, que é Lisboa, ganharam ao Partido Socialista e ao atual Ministro das Finanças a governação da Câmara de Lisboa em coligação, e que governam em coligação as duas regiões autónomas, sendo que na Madeira já renovaram
essa governação, já foram a votos e continuam a governar, e nos Açores eu estou convencido que a coligação PSD-CDS vai não só renovar a governação, como vai ter uma maioria absoluta que lhe dará estabilidade para essa governação. Portanto, este projeto que une PSD e CDS, mesmo depois da governação liderada por Pedro Passos Coelho, já se renovou e cresceu em muitas dimensões do país, incluindo as duas regiões autónomas e a maior Câmara Municipal do país. João, e acho importante uma eventual coligação entre os dois aliados de sempre, porque no fundo foram sempre aliados há muitos anos, não é? Ser uma espécie de uma reedição de 1979 com independentes, com pessoas que até já pertenceram a outros partidos. Acho, por uma razão. Desde a última vez que isso aconteceu, como projeto construído pré-eleitoralmente, foi em 79, porque a partir daí, os partidos, quando foram coligados, foi na sequência de já terem governado juntos. E, portanto, quando chegaram ao governo, chegou sempre cada um por si. Eu vejo vantagem em existir um projeto conjunto, alargado. Quando digo conjunto, não é só do PSD e do CDS. É um projeto muito alargado que permita essa existência de um projeto para o país que é muito mais do que um projeto partidário ou sequer um projeto doutrinário. É um projeto que junta uma abrangência de pessoas que têm princípios comuns, naturalmente, mas que refletem sobre o país, refletem em conjunto sobre o país e conseguem daí gerar um projeto que permita, como eu digo, essa ambição que eu acho que a direita deve ter, de governando num ciclo económico mais favorável, poder finalmente mostrar o que é a sua alternativa em termos de governação. Como é que vê o fato da iniciativa liberal se colocar logo de fora, mas depois até aceitar dialogar no dia seguinte? Pena, sinceramente, sou-lhe muito sincero, e quem o diz é alguém que foi candidato a uma Câmara Municipal por uma coligação PSD-CDS Iniciativa Liberal. Portanto, eu fui candidato por uma coligação dos três partidos e, portanto, maior prova de que acredito nessa solução não podia dar. Foi exatamente o conjunto de forças políticas que, quando fui candidato à minha Câmara de São João da Madeira, quis reunir num projeto, porque acredito que há, de facto, essas sinergias. Tenho pena que a Iniciativa Liberal siga esse caminho. Acho que era mais favorável uma plataforma mais alargada pré-eleitoralmente, por razões, acima de tudo, qualitativas do projeto, como já disse, mas não podemos ignorar as razões quantitativas. O sistema eleitoral é o que é e nós lidamos com ele, e também a esse nível teria vantagens, mas acho que os partidos são livres de tomar as suas decisões e de escolherem os seus caminhos. Acho que mais grave do que não estar disponível para um entendimento pré-eleitoral no país foi ter estado disponível para se juntar ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda para deitar abaixo um governo regional dos Açores, que é o governo que é responsável pela maior redução de carga fiscal no país, que aconteceu na região autónoma dos Açores com este governo, quando não aconteceu no país. A minha questão é mesmo essa, João. Esse tipo de posicionamentos da iniciativa liberal não poderão deixar feridas para um diálogo posterior? Não, eu acho que muito mais importante é as pistas que deixam para o eleitorado. Acho que neste momento são importantes, são clarificadoras, e a Iniciativa Liberal tem todo o direito de o fazer, de saber que a Iniciativa Liberal não quer estar num acordo pré-eleitoral com o PSD e o CDS, e que está disponível para deitar abaixo um governo do PSD e CDS, votando ao lado do PS e do Bloco de Esquerda. Acho que não deve haver estados de alma por causa disso, e que a Iniciativa Liberal continua a defender muita coisa que é compatível com uma governação construída em conjunto. E, portanto, acho que muito mais do que questões internas entre os partidos, acho que isso são pistas para o eleitorado, que o eleitorado deve avaliar quando fizer a sua escolha. Vamos agora ao cenário do CDS concorrer sozinho. Com as sondagens a apresentarem ali à volta dos 2%, e com a experiência que o João tem em eleições, este eleitorado pode disparar perto do ato de voto? Eu acho,
É assim, disparar depende muito de como nós interpretarmos neste momento, como a base, quanto mais pequena seja a base, mais fácil é de duplicar, triplicar, acho que pode crescer. Acho claramente que pode crescer. Acho que o eleitorado perceberá que o CDS tem esse contributo não só de ideias, mas sobretudo de experiência e estabilidade. O facto, volto a dizê-lo, o facto do CDS ter estado no governo com o PSD e em conjunto terem retirado Portugal da situação em que estava na altura da intervenção da Troika. O facto do CDS ter estado e estar na governação da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira com o PSD. O facto do CDS estar em cerca de 40 câmaras, para além das 6 que governa sozinho, em cerca de 40 câmaras com o PSD, incluindo a Câmara de Lisboa. Mostra que o CDS é um partido com uma maturidade e com um conjunto de quadros que, em qualquer circunstância, pode ser chamado a exercer essa responsabilidade. E numa altura em que está em causa mudar o ciclo político, e mudar esse ciclo político para uma alternativa construída à direita, acho que as pessoas percebem que o CDS é imprescindível e tem provas dadas que, em concorrência com outros partidos, podem fazer com que o voto no CDS seja um voto mais seguro e um voto mais confiável, e acredito que isso faça com que muita gente, na decisão que ainda vai tomar, opte por votar no CDS. Mas indo separados, não teme que as pessoas optem pelo voto útil no PSD? Acho que não se coloca neste momento, quer dizer, não há em cima da mesa a possibilidade do PSD ter uma maioria absoluta sozinho e, portanto, neste momento, a vantagem, eu diria até, é diversificar e permitir que haja uma plataforma mais alargada, como eu disse. Eu até acho que ela deve existir antes das eleições e, portanto, já ir em coligação. Mas se não for possível existir antes das eleições, acho que o facto de haver diferentes sensibilidades no futuro, na futura maioria que sustentará um governo, é positivo e volto a dizer, eu durante estes 2 anos, e acredito que isso não me tenha acontecido só a mim e não tenha acontecido por simpatia, tive dezenas de pessoas que não conhecia que em circunstâncias diferentes me disseram a falta que sentiam que o CDS fazia no Parlamento e que em concreto faziam deputados do CDS no Parlamento. E, portanto, acho que isso é algo que vai ter expressão eleitoral e que João, fará com que o CDS tenha um resultado melhor ainda do que as sondagens já estão a dar, sendo que o que as sondagens já estão a dar já é bem melhor do que davam antes de se iniciar este processo a partir da dissolução da Assembleia da República. Mas qual seria a vantagem de não fazer um acordo antes das eleições, tendo em conta que normalmente quando fazem antes até têm um bom resultado? Qual era a vantagem? Eu acho que nenhuma, por isso é que sou a favor de que se faça. Indo sozinhos, o João acredita, isto é só, o João, eu já percebi que sim, mas só acredita que vão conseguir eleger 1, 2. Eu acho que O vamos eleger CDS, mais do que um. Eu acho que no dia a seguir às eleições haverá uma imagem icónica a contrabalançar outra que houve há 2 anos e que nos custou muito a todos que somos do CDS, que foi o retirar da placa identificativa do grupo parlamentar das paredes do Parlamento. Eu estou profundamente convencido que aquela placa a dizer grupo parlamentar do CDS-PP vai voltar a estar pregada no Parlamento a seguir às eleições. Estou profundamente convicto disso. Não é um desejo, é mesmo uma convicção que tenho, analisando aquilo que se passa neste momento nas escolhas que as pessoas vão fazer. João, e o nunca de Luís Montenegro ao Chega, que eu penso que também é um nunca da liderança do CDS, é mesmo um nunca? Deve continuar a ser um nunca? Cada um responde por si. O que lhe posso dizer, conheço muito bem o Luís Montenegro. Nessa campanha da PAF fui com ele, liderei a lista do CDS, ou liderei os candidatos do CDS e eles do PSD no Círculo de Aveiro. Por acaso, elegemos 10 deputados, a lista do Partido Socialista, liderada pelo Pedro Nuno Santos, elegeu 5, portanto, é uma boa memória eleitoral que tenho de partilha com o Luís Montenegro, e diria, muito me surpreenderia que isso acontecesse. Acho que não vai acontecer. Acho que se ele diz isso, claramente já fez a análise que tinha a fazer e já decidiu.
Paulo Portas tem estado muito ativo a ajudar o seu partido, não é? Afinal de contas, é um dos líderes históricos. Vê Paulo Portas como presidenciável? Acho que é uma personalidade. O facto de estar afastado da política ativa permite-me falar dessas coisas muito, Uhum, muito à uhum. vontade, só me vincula a mim. Acho que é uma personalidade que, obviamente, tem perfil para poder exercer a função caso queira, e caso queira um dia apresentar uma candidatura. Acho que mesmo pessoas que se calhar não votariam nele reconhecem que é alguém que tem essa capacidade, pela experiência que tem de exercício de funções públicas, pela cultura de mundo que tem e que obviamente permitiria dar uma dimensão à presidência da República em Portugal, que seria importante para todo o país. Obviamente que sim, com a declaração de intenções, de que, obviamente, o facto de ter durante tantos anos trabalhado com o Paulo Portas, me dá também o conhecimento do que ele seria capaz de fazer como Presidente da República e, portanto, aí se calhar imaginar ainda mais do que quem não tenha tido essa experiência. Portanto, acho que sim, acho que claramente, se quiser, tem o perfil para essa função, mas nós neste momento estamos noutra discussão e ele próprio, e acho que isso é muito importante assinalar também, e aí reconhecendo também ao Manuel Monteiro, à Assunção Cristas, a Uhum. tantos outros dirigentes do partido, mas aos presidentes também. Espero que ainda seja possível também isso acontecer com o Francisco Rodrigues dos Santos e com o José Ribeiro Castro, de ver um CDS que nunca aconteceu na história, ter 5 ex-líderes militantes do partido ao mesmo tempo, e portanto vermos nisso também uma força de um partido que já deu tanto ao país poder voltar a dar na Assembleia da República, porque em todos os outros passos continua a dar. Antes de ir a uma última pergunta sobre o João em concreto, queria só lhe perguntar, remetendo ao tempo de Passos Coelho e àquilo que pode ser a campanha eleitoral, teme que o tema austeridade se cole à campanha, sendo cavalgado pelo PS? Ou seja, o estigma da austeridade que volta a esta campanha eleitoral? Acho que não faz sentido por duas razões. Uma é porque, como lhe digo, depois de toda a austeridade, o PSD e o CDS ganharam as eleições nessa eleição. E, portanto, os portugueses, numa grande percentagem, perceberam a necessidade daquele esforço. Mas depois, mais ainda, perceberam que mesmo o Partido Socialista, que no passado tinha levado o país a mais uma bancarrota, percebeu que não podia voltar a governar como tinha governado no passado. E que, portanto, mesmo durante a governação do Partido Socialista, o equilíbrio das contas públicas foi sempre uma preocupação. E, portanto, aquilo que distingue o Partido Socialista que governou nos últimos anos do PSD e do CDS que tinham governado antes, não é o compromisso com o equilíbrio das contas públicas. É o que fazer tendo contas públicas equilibradas. E o que fazer é claramente estimular o crescimento económico, procurar reduzir a carga fiscal e permitir que as pessoas vivam melhor do que vivem neste momento. Claramente é por aí, pelas políticas públicas que levam isso, se faz a distinção, e não na lógica de haver uns da austeridade e outros que não são da austeridade. Pelas contas públicas, qualquer responsável político em Portugal tem de ser, seja socialista ou não, e isso provou-se com a governação do Partido Socialista nos últimos anos, que não prescindiu desse equilíbrio. E o João estaria disposto a voltar à política ativa? A vida é feita de ciclos e, portanto, eu tive um ciclo de muitos anos de dedicação à política ativa, fiz uma opção de me retirar de funções nacionais, fossem partidárias, fossem outras, e, portanto, não fazia, neste momento, não faz parte da minha reflexão, da minha disponibilidade essa possibilidade. Estou concentrado na vida profissional, continuarei a fazê-lo com a atenção que qualquer pessoa que passou pela política continua a ter, mas acho que o CDS tem tantos quadros, tem essa capacidade de se renovar, que será com enorme alegria que verei no futuro
outras pessoas e outros protagonistas em funções que eu no passado exerci e que sinceramente neste momento não penso exercer. Muito obrigada, João, por esta entrevista. Quero também Obrigado. agradecer aos nossos leitores e telespectadores por terem assistido. A entrevista sairá em banca no sábado, na edição do Novo, e poderá também ser vista nos sites do Novo e do Jornal Económico. Até à próxima.